O nosso objetivo é compreender o fenômeno do fascismo em seus diversos aspectos em 10 lições. Este é o primeiro vídeo que tem o objetivo de abordar o fascismo como fenômeno emocionalmente projetivo, ou seja, o fascismo envolve uma projeção emocional. Em primeiro lugar, é importante compreender que o fascismo ele se define como uma atmosfera coletiva de segregação da diferença, no campo da etnia, do gênero, da sexualidade, da nacionalidade, da religião. Na análise realizada pelo filósofo e sociólogo Theodor Adorno sobre o fascismo e a personalidade autoritária nos anos 1940 nos Estados Unidos, o pensamento de Freud aparece como subsídio fundamental, notadamente pela repercussão do conceito de projeção para análise dos fundamentos pulsionais inerentes ao fascismo. Então, se trata, em primeiro lugar, de entender o que é uma projeção emocional. É o deslocamento dos próprios conteúdos emocionais do sujeito para o outro. Ou seja, tudo aquilo que me incomoda e representa para mim algum tipo de ameaça interna, principalmente na esfera da sexualidade e da moralidade, eu expulso de mim mesmo e passo a localizar do lado de fora, quer dizer, nas outras pessoas. Então eu projeto, eu expulso, eu desloco os meus conteúdos para o outro. É por isso que, para o filósofo Adorno, esse conceito freudiano de projeção, e mais ainda um outro conceito que se chama Unheimlich, tem muita importância. O conceito de Unheimlich para Freud significa estranho ou estrangeiro, pois remete a uma estranheza que assusta e horroriza, mas ao mesmo tempo expressa sentimentos e desejos familiares ao sujeito, embora inconscientes. Nesse sentido, o conceito de estranho para Freud, ele tem essa ambiguidade, ou seja, ele remete àquilo que está em mim e que está fora de mim ao mesmo tempo. O Unheimlich é ao mesmo tempo o estranho, que representa o outro como uma diferença estranha e estrangeira. O negro, o índio, o gay, a lésbica, o transexual, o travesti, o pervertido sexual, o nordestino, o cigano, o gordo, o morador de rua, o portador de deficiência, o intelectual, a mulher, o pobre e muitas vezes a combinação dessas figuras. Mas ao mesmo tempo, o Unheimlich, o estranho, ele é também familiar, quer dizer, ele remete a mim mesmo, a conteúdos conscientes ou inconscientes que eu censuro e que eu projeto nesse outro, nesses diferentes estratos sociais que eu acabei de citar. O outro, então, se transforma em uma tela projetiva de tudo aquilo que eu não aceito em mim mesmo, em virtude de meus próprios preconceitos. Tem uma frase do Adorno que é muito importante sobre isso. Ele diz o seguinte: o que repele por sua estranheza é, na verdade, demasiado familiar. Então, aquilo que eu projeto no outro, na verdade, está em mim e é muito familiar a mim mesmo. A ambivalência desse conceito, ou seja, essa ambiguidade, é essencial para compreendermos o fascismo, pois esclarece a mobilização de conteúdos internos reprimidos, muitas vezes inconscientes e desconhecidos pelo sujeito, na relação com a diferença sob diversos registros, notadamente sob aspectos étnicos, raciais, sexuais e religiosos. A dimensão ameaçadora dos próprios desejos reprimidos do sujeito leva a uma relação tortuosa, que, por meio do mecanismo de defesa da projeção, conduz a uma representação perversa do outro, que então é visto como sujo, como promíscuo ou como inferior. O pensador alemão Adorno, em um de seus textos, define com muita precisão o caráter projetivo dos diversos tipos de preconceito que formam a síndrome fascista. E aí estamos pensando no preconceito racista, homofóbico, étnico, religioso, etc.
Diz Adorno que, através da identificação psicológica com o líder fascista, o agente do preconceito se livra das manchas de frustração que danificam seu próprio senso de identidade. A identificação emocional com a fraternidade fascista e com o líder de massas proporciona, portanto, certa gratificação emocional, certo prazer, certa segurança interna, que compensa os sentimentos de frustração, impotência e fraqueza. É por isso justamente que é tão difícil combater os preconceitos, pois eles desempenham um papel emocional muito significativo para o sujeito. O fascismo pode ser definido, então, de maneira geral, como um delírio alucinatório coletivo. É um delírio, pois envolve projeções emocionais muito intensas que distorcem a capacidade do sujeito de se relacionar com seus próprios desejos, frustrações e sofrimentos emocionais. E é um delírio coletivo, porque envolve práticas de discriminação e de segregação que estão disseminadas na sociedade. Não dizem respeito, portanto, a uma pessoa isolada, mas sim a uma população. É um tipo de delírio altamente difícil de ser combatido, pois sua percepção é encoberta pelo próprio padrão de normalidade na sociedade de massas. Pois para muitas pessoas é normal ser moralista, racista, machista, homofóbico, discriminar a religião alheia e etc. É um delírio que se identifica com a própria normalidade, e isso dificulta justamente que ele possa ser compreendido como problema a ser superado. Porque eu só sei que um delírio é um delírio quando ele não se ajusta aos padrões normais. Mas se aquilo que eu sinto se enquadra nesses padrões, ou seja, se os próprios padrões normais são alucinatórios, se torna muito difícil de compreender e de aceitar que seja um problema emocional. O antídoto contra o fascismo, então, é a autorreflexão. O fascismo não tem nada a ver com a vítima, mas sim com um perseguidor. O sujeito do preconceito precisa compreender e aceitar que o problema não está no mundo, que o problema está nele, é interno. E é isso que torna o problema tão dificilmente superável, pois o fascismo, ao mesmo tempo, produz resistências muito poderosas contra o processo de autorreflexão de natureza subjetiva, que seriam essenciais para que ele possa ser superado.